Uma coisa que eu vejo bastante nos meus processos de contencioso civil e imobiliário são essas arguições de nulidade pelos colegas, sem que exista efetivamente na petição que está arguindo essa nulidade a demonstração do prejuízo. Por quê? Porque no processo civil, a questão das nulidades, isso já é pacífico na doutrina e na jurisprudência, vigora aquele princípio lá de instrumentalidade das formas, ou seja, não se declara uma nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo. Se isso é certo ou se isso é errado, se a forma é garantia e apenas a violação do processo já deveria ser presunção de prejuízo, não cabe a gente estar discutindo, porque a gente tem que trabalhar com o que a lei e a jurisprudência nos oferece. E a jurisprudência já pacificou que não adianta arguir uma nulidade, que ela não será declarada sem que exista a prova do prejuízo. Aí o advogado vai na petição e simplesmente chega lá e argue uma nulidade. Ah, existe essa nulidade porque o juiz desrespeitou esse artigo de lei e eu quero que a nulidade seja declarada. E o que ele não entende é que a arguição de uma nulidade no processo civil, ele é um procedimento de fundamentação bifásica. Por quê? Porque primeiro você precisa apresentar a razão da nulidade. E segundo, você precisa apresentar na sua petição qual o prejuízo que essa nulidade desencadeou. E a depender, você ainda precisa apresentar a prova do prejuízo de acordo com a nulidade que você está suscitando. Então não adianta nada você vir com argumentações genéricas numa petição dizendo que aconteceu essa nulidade. Vou dar um exemplo muito comum, que é quando o juiz julga antecipadamente o mérito de um processo sem que ele decida escutar uma prova testemunhal. O advogado pediu uma prova testemunhal e o juiz foi lá e deu a sentença diretamente. Aí o advogado vem na apelação e diz: não, o processo tem vício de nulidade porque cerceou meu direito de defesa, porque eu apresentei uma testemunha e essa testemunha não pôde ser ouvida. Aí você apresenta a apelação nesses termos, o que é que o tribunal vai dizer? O juiz é o destinatário da prova. E se ele achou que estava suficiente para julgar o processo, a prova que já estava lá nos autos, não há prejuízo. Agora, se você, por exemplo, nessa apelação, quando vai arguir essa nulidade, você sustenta essa questão, que houve a supressão da fase probatória, e você demonstra que a prova que você não produziu seria suficiente para alterar o convencimento do juiz, aí a coisa já mudou de figura. Por quê? Porque aqui existe um prejuízo. Porque a prova que você deixou de produzir seria suficiente para alterar as razões e o fundamento de uma decisão. Então, se você só vem com a argumentação genérica e pede a nulidade, instrumentalidade das formas. Não se você não apresentou nenhum prejuízo para o tribunal que demonstrasse que a produção daquela prova poderia resultar na alteração do resultado do processo. Diferente de você vir na sua petição de recurso dizendo: olha, essa prova demonstraria esse fato, e esse fato é suficiente para alterar o conteúdo da decisão. Então, existe um prejuízo em decorrência da supressão da fase instrutória. Então, se você, sempre que for suscitar uma nulidade num processo civil, entender que essa argumentação é bifásica, você precisa sustentar a nulidade e sustentar o prejuízo, e a depender apresentar a prova do prejuízo, eu acredito que o resultado aí dos seus processos terão um incremento muito grande. Por hoje é só e até a próxima.